18h36, Radar de Notícias de volta ao vivo pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, no 508 pela Vivo HD, com transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo YouTube. Participe, mande a sua sugestão, a sua denúncia para o WhatsApp 99507-6900 e lembrando que o Radar de Notícias tem o patrocínio master dos supermercados Nagumo, acessível por nagumo.com.br. Conosco, gentilmente nos atende o Bispo de Guarulhos, Dom Edmilson. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos, boa noite a você, muito obrigado pelo convite, uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Bom, em 2008 o senhor foi ordenado bispo, nomeado bispo pelo Papa Bento XVI, em 2014 tomou posse aqui na cidade de Guarulhos e na sua primeira mensagem o seu lema episcopal foi Deus providenciará, que é a resposta de Abraão ao seu filho Isaac no caminho para o monte. Ainda é esse mesmo sentimento que move o senhor? Sempre, Deus proverá? Sempre, né? Mesmo com lutas que, principalmente quando a gente sabe que não tem capacidade, que não tem forças, que tem dificuldade para levar adiante as coisas, ou quando não acha uma via de saída, né? A gente sempre tem que confiar na providência divina, é Ele que conduz a história, né? Que nos conduz, né? É na fé. Bom, o senhor está completando agora 9 anos aqui na cidade de Guarulhos, antes tinha passado por Barreto. Eu lembro que há 3 anos atrás, quando o senhor esteve conosco, o senhor comemorava de maneira humilde, claro, mas reconhecendo o trabalho. Eu questionei sobre a quantidade de padres que eram ordenados, se sentia a necessidade. O senhor disse que aqui em Guarulhos eram 22, isso em 2020, fevereiro de 2020. Como é que estamos hoje, assim, 3 anos depois? Então, agora, salvo engano meu, né? Eu vou ordenar mais 2 padres agora no dia 2 de dezembro. Eu não sei se vão ser 30 ou 32, né? Mas é por aí. Então, essa média continua uma média boa? Continua, graças a Deus, né? Em Guarulhos nós temos tido todos os anos, tem ordenação de padres, graças a Deus. Atualmente, Guarulhos conta com quantas paróquias? Ainda são 45? 48. 48 paróquias. 48. Também aumentaram 3 paróquias, então, nesses 3 anos. A última foi criada agora no dia 1º de outubro, que é a paróquia São João Bosco, lá no Lavras. Ela é no Lavras? Fica no Lavras? É, no Lavras. E quantas comunidades, aproximadamente? Aí eu não vou saber de cor, não, mas beira 200. Ah, eu lembro que em 2000... Porque eu estou lembrando, sabe por quê? Eu vindo para cá, no trânsito, coloquei no YouTube e eu assisti a entrevista todinha. Todinha naquele momento. Tá beirando 200, eu não sei assim, de cabeça, não sei não. E era um momento diferente, né? Nós estávamos ali, nem falando ainda em pandemia, eu lembro que nós fizemos a entrevista aqui sem máscara e tudo. E aí quando chegou o mês de março... Mês de maio, foi um mês depois praticamente, né? Como é que a pandemia afetou a Igreja Católica, as missas? Eu lembro que teve um período que precisava usar máscara e outro período que não podia nem ter missa. Nós ficamos, em 2020 foram 4 meses com as igrejas fechadas, né? Aqui em Guarulhos eu abri a possibilidade da comunhão dominical, assim, não com celebração, né? As pessoas iam, tinham distância, comungavam, então tinham essa possibilidade, mas foi de março até agosto. Missas online, né? Era online, toda a celebração da Semana Santa. E depois, em 2021, novamente, né? Durante a metade da Quaresma, as igrejas ficaram fechadas. Então, nós ficamos sem celebrar, por exemplo, a Semana Santa 2020 e 2021. Que é algo muito marcante, né? Mas, assim, eu percebi que as paróquias, né, elas deram continuidade. Eu frequento, inclusive, a Paróquia Sagrada Família. Aliás, mandar um abraço para toda a comunidade lá, a Paróquia Sagrada Família, o Padre Tiago. E lá foi feito um esforço muito grande de redes sociais. Os adolescentes, a garotada lá que é da Pascom fez um trabalho muito bonito e as pessoas puderam acompanhar pelo Facebook. Sim, foi um momento até de criatividade e de especializar-se, né? Nessas coisas aí. Claro, a juventude tem mais condições para isso e fomos descobrindo aparelhos, as plataformas, né, para reuniões, tudo isso foi utilizado nesse tempo, não só na Diocese de Guarulhos, mas nós mesmo, Assembleia dos Bispos, tivemos 2 assembleias online, né, 2020 e 2021, nós fizemos através de uma plataforma, né, os mais de 300 bispos do Brasil, todos uns 4, 5 dias desse jeito.
As novas tecnologias, elas chegaram e trouxeram também, era um momento de dor, mas também trouxeram soluções, sim, soluções importantes, sim. Bom, muita gente acompanha aqui o Radar de Notícias, 18h42, ali o Wender Mariano. Boa noite, senhor reverendíssimo Dom Edmilson. Boa noite, Wender, boa noite. O bispo é uma pessoa sensacional. Há 3 meses atrás ele visitou a nossa comunidade CPX no Parque da Seringueira. Ali sim, foi a visita pastoral à paróquia da Vila Fátima, que era um lugar que eu não conhecia. Olha aí, ó. Não conhecia. Ali a Ana Lúcia da Silva. Boa noite, Dom Edmilson. Paróquia Santo Alberto Magno e Nossa Senhora das Graças, cidade Seródio. Isso. Pároco Padre César e Vigário Padre Douglas também estão te acompanhando. Obrigado, lá fiz a visita pastoral fiquei uma semana lá, no mês de julho. O bispo é conhecido também por rodar bastante essa cidade, né? Temos. Várias paróquias eu vejo. Aliás, eu já vejo o senhor quase sempre também na Paróquia Sagrada Família, no ano 2, 3 vezes, até mais vezes. É crisma, são outras celebrações, né? Não faz muito tempo que eu estive lá, não lembro. Não faz. Não lembro a ocasião. Tive agora, assim, há uns, acho que mês de setembro, para um encontro com os coordenadores das pastorais sociais, tive sim. A agenda é cheia, né? Só para vocês saberem, umas 2 semanas atrás eu fiz contato com o bispo, convidando para uma entrevista e conseguimos encaixar a data hoje, sem pressa também, é claro, mas sempre tem bastante compromisso, inclusive tem compromisso hoje ainda. Hoje também, mas aqui mais perto aqui do centro. Está aqui a Genesi Oliveira. Boa noite, parabéns, Dom Edmilson, pelo trabalho e dedicação pela nossa diocese. A Genesi é lá da tua paróquia. A Genesi é lá do Taboão. Um abraço para você, Genesi. Tereza Barbosa está acompanhando lá de Caraguatatuba. Se não está acompanhando de lá, mas é moradora lá de Caraguá. A minha filha fazia parte da Páscoa da Catedral, aqui em Caraguatatuba. Está tentando se encontrar. Muito bem. Tereza Barbosa. Está ali o Norberto também mandando um abraço para o bispo. Agora, bispo, vamos falar de um tema que teve... Aliás, um dos motivos que me motivou a convidá-lo aqui para o Radar de Notícias, que foi toda aquela polêmica que parece que está arrefecida em torno da liberação ou não do aborto, né? A flexibilização da lei do aborto. A Rosa Weber, que era ministra do STF, no ato de se aposentar, ela pediu ali, colocou em votação e deu o voto dela, que é favorável à flexibilização, que elevaria a liberação do aborto até a 12ª semana. Lembrando que o aborto já é permitido em alguns casos pela lei, caso de estupro, caso onde que a mãe possa correr risco de vida. E como é que a gente já sabe a posição da igreja, mas é bom o senhor reafirmar ou então fazer uma análise sobre toda essa polêmica. Olha, acho que a igreja, né, e por causa da nossa fé, nós acreditamos, né, que a vida tem que ser defendida desde a concepção até a morte natural. Ali tem uma vida, né, e isso é comprovado cientificamente, né, não há como mudar a ciência, né? Aquilo que a igreja já intuía por um viés de fé, né, é comprovado pela ciência hoje. Então, quando existe já o ato em que a vida está gerando e que já existe um óvulo fecundado, não existe mais dois gametas, 2 células germinativas, mas existe uma vida sendo gerada. Então, tem ali, né, na nossa fé, um ato criador de Deus. Então não adianta dizer que não é um ser humano, é um ser humano embrionário, é um ser humano com tantos meses de gestação, é um ser humano no estado fetal, é um ser humano, né? É um ser humano como eu hoje sou um ser humano já na terceira idade, idoso, outro é ser humano jovem e assim por diante, né? Porque logo, usando a lógica que fazem para o aborto, daqui a pouquinho, vamos dizer que o ser humano, né, idoso, que não produz mais, é descartável também. E, então, é inconcebível, né, do ponto de vista para nós filosófico, científico e da fé, admitir o aborto, essa DPF que estão querendo aí aprovar, que a ministra Rosa Weber deu o parecer, tanto é que não foi votado ali. Parece que ela deu um voto mais simbólico, né? Ela estava se aposentando, e aí o atual ministro, que é o Barroso, já comunicou ao Congresso, porque também o Congresso reagiu, né? A bancada de deputados e senadores reagiu a essa ação. Mas a ação, pessoal, só para vocês entenderem, não é do próprio STF em si, né? Quem entrou com essa ação é um outro partido político, que é o PSOL, se eu não me engano, pedindo para problematizar, e a justiça, ela é provocada, ela tem que reagir, né? Ela tem que agir em cima dessa provocação, ela tem que dar a opinião dela. Exatamente. Só que, claro, né?
Isso é uma coisa que, aí já no ponto de vista político, né, tem que ser decidido pelo povo. Né? Claro, não é decidido pelo povo no sentido de fazer passeata na rua. Mas é uma coisa que, na realidade, não deveria ser o Supremo a decidir. Exatamente. Né? Eu vou concordar com o senhor. Mas, o Congresso que representa a população. Exatamente. Quem nos representa é o Congresso. Nós não elegemos. É necessário existir o Supremo Tribunal Federal, é necessário ter todas essas coisas aí. Né? Aliás, numa democracia, nós temos o Executivo, o Legislativo e temos o Judiciário, cada um no seu ponto. Né? Mas deveria passar pelo Congresso e, claro, né, os nossos representantes devem nos representar. Aí a população, ela faça pressão, o eleitor faça pressão no seu deputado, no seu senador, para que aprove ou não. Se você Como já aconteceu algumas outras vezes, né, que foram enviados projetos, passou pelo Congresso e tudo mais. 18h47, caminhando para 18h48. Ô, Rafa, a Genesi comentou e pediu para lembrar aqui um compromisso, uma cerimônia que vai acontecer de finados, ó. Guto, lembra aí que o nosso bispo estará celebrando o dia 2 finados no cemitério Primaveras 2, às 10 horas. É 2. Às 10 horas. É aquele da Otávio Braga, não é 1? Agora eu também vou ficar em dúvida. É o 2, é o 2. É o 2? A produção está ali confirmando para nós. Porque tem um Primaveras que é lá perto do Paraíso. No Jardim Paraíso, isso. Agora, já que a gente está falando aqui de um tema que não que ele é polêmico, mas também que mobiliza toda a sociedade, um outro tema que também está lá no STF, e esse parece que está avançando mais, é a descriminalização do uso das drogas, né, do porte de drogas e tal. Qual que é a posição da Igreja Católica sobre esse assunto, considerando também o outro viés, que é o viés em que, infelizmente, muitas vezes hoje, jovens aí de 18, 19 anos, que ou não tem nenhum tipo de passagem, ou tem uma trajetória de vida muito difícil, às vezes é apanhado com 10 gramas de maconha, é condenado por tráfico e fica na cadeia e vira um soldado do crime organizado. É um problema muito complexo. Né? A questão da descriminalização, né, é uma situação difícil, até mesmo da igreja opinar, no sentido de dizer não vai ser mais crime, etc. Né? Acho que aquilo que a igreja pega e devolve, né, para a discussão é exatamente o fato das drogas. Né? Acho que é necessário ter toda uma mentalidade para não liberar drogas, no sentido de dizer é lícito, como é que fala, essas drogas que causam dependência, né? Não fazem bem, né? E não fazem. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de umas coisas sintéticas que estão aí, que causam uma dependência K9, terrível. K10, Que eu nem sei. Parecendo um zumbi a pessoa que usa aquilo. Eu nem sei o que é isso direito. E como é que a gente pode liberar, né, uma coisa dessa? Como é que você pode liberar algo que vai fazer mal, que seguramente não tem, né, sentido nenhum? Existe, por exemplo, a questão toda do cannabis, aí, da maconha, que tem uso medicinal. Isso a ciência tem que responder, né? Mas a droga, por drogadição, não, e não só mata, mas causa dependência. Né? Quer dizer, fere a dignidade do ser humano. Destrói lares, famílias. Exatamente. Não é bom. Bom, vamos ali fazer uma pergunta. O João Vitor ali, ó. Bispo, como você vê a organização de eventos festivos nas igrejas e paróquias da Diocese de Guarulhos? Acho boa a iniciativa, mas incomoda a sujeira deixada, por exemplo, nas quermesses. Seria importante um uso melhor aproveitar do espaço público. Bom, acho que o bispo é que vai responder, eu estou falando aqui por experiência porque eu frequento algumas, cada paróquia tem uma realidade. Por exemplo, lá na Sagrada Família ela é interna. Então termina, a gente pega a vassoura lá quando está presente, varre e limpa. Tem algumas que é na rua e aí é complicado também, porque também deve contar com uma... Eu não sei, como é que fala, algumas coisas que é feita no espaço de... Claro, nós temos... Aliás, tem as leis municipais, né, as quais nós obedecemos, que obrigam as lixeiras, todas essas coisas ali estão sendo colocadas, né? Agora, precisa ver onde que está acontecendo isso, porque não é para acontecer isso, né? Agora, claro, que tem algumas coisas que não dependem do pessoal da equipe, mas fica lá na questão da rua e tudo mais, e às vezes até as pessoas não podem fazer esse trabalho, tem que esperar a administração pública. Mas, certamente, não é para criar sujeira. Exatamente. Bom, 18h51, Dom Edmilson, qual que é o papel social da Igreja Católica no enfrentamento da pobreza? Porque eu lembro até, recentemente teve aquela tragédia lá em São Sebastião, e eu vi que a Diocese de Guarulhos, inclusive, mandou mantimentos, água...
lá para ajudar aquela população. Como é que o senhor encara esse papel social da Igreja Católica? Acho que a solidariedade, né, como é que fala? No momento de tragédia, de catástrofe, né, é específico e é próprio do cristão e da filantropia, é próprio do ser humano, né? Mas quando nós falamos de questão social, a igreja está preocupada com a evangelização, né? Nós não podemos, quer dizer, não é a missão da igreja, né, ser uma ONG, uma instituição que resolva problemas sociais, mas a igreja tem que estar dentro dos problemas sociais, né, para exatamente ir na raiz que está causando aquela estrutura de injustiça, de sofrimento para as pessoas. Então, a pastoral social da igreja é evangelização, é anúncio do evangelho. A partir daí se pode, né, vivenciar soluções, etc., né? Por isso a igreja procura ter diálogo com a sociedade, né, na questão das políticas públicas, daquilo que precisa, né, ser visto. Eu estou fazendo uma visita nas paróquias para ver as pastorais sociais, tantas realidades, né, que a gente não, que eu estou tomando conhecimento de que existe, né, questões de moradia, questão de fome, né, questão de desnutrição de crianças. Nós temos pastorais da igreja que ajudam isso, mas não é, como é que fala, a missão da igreja, né? Está muito ligada à área da saúde, à área do desenvolvimento humano, que a gente precisa entrar em diálogo, né, com as estruturas que nós temos, por exemplo, na administração pública, estadual, federal, para que se possa, né, ajudar a encaminhar bem as coisas, né? E como é que está a relação da Igreja Católica com a prefeitura, com o atual governo? É uma relação de proximidade, de uma certa distância? A igreja tem os seus pleitos atendidos, ela participa? Olha, nós temos muitos desacordos, né? Sem dúvida, com vários pontos de vista. Mas eu não posso dizer que a administração atual se fecha, né, ao diálogo conosco, né? Eu acho que foi moroso, né? Demorou bastante, por exemplo, toda essa questão desse decreto que o prefeito fez, que aí foi o prefeito, não passou pela Câmara, de festas, não sei mais o quê, que impedia a igreja de tudo que fosse adequar aquilo, né? Aí iniciamos um diálogo jurídico, demorou mais de um ano, né? Quase um ano, mas resolveu, né? Então, existem essas possibilidades. Eu acho que muitos padres, muitas vezes, vão diretamente na prefeitura, as solicitações que a gente faz, né? Existe para procissões, para as festas, né? Existe um diálogo e estamos indo, não tem, né? Como é que fala? Discordamos numa porção de coisa, né? Mas temos bom diálogo. Tá certo. Padre, em relação aos grandes problemas da cidade, o senhor como líder religioso, bispo da cidade de Guarulhos, uma metrópole, qual que é a prioridade, na sua opinião? A questão da saúde, habitação, segurança, o que o senhor imagina que deva ser a prioridade aqui na nossa cidade? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, a saúde, né? A saúde é primordial, porque nesse período de pós-pandemia, né, muitas pessoas que até então tinham um certo conforto, desculpem, porque tinham um plano de saúde, deixaram de ter e passaram a depender do SUS, né? E nas nossas UBSs faltam médicos, né? Faltam farmacêuticos para dar o remédio, né? Às vezes tem um farmacêutico que atende 3 UBSs, faltam às vezes psicólogos, né? Recepcionistas, principalmente, né, em algumas UBSs que estão nos lugares mais populosos, né? Falta isso, né? A saúde da família também. Como é que pode um médico com a sua equipe atender 400 famílias? Né? É muita coisa, etc. Então, precisaria, sim. Então, não sei se já fizeram concurso
paramédicos com CLT, quer dizer, o emprego, você trabalha de tal hora a tal hora, porque a maioria dos médicos contratados da prefeitura são pessoas jurídicas. Terceirizados, né? A terceirização realmente, pelo menos na minha opinião, também não fez bem para a saúde pública da cidade. Agora, estamos chegando aqui, caminhando para o encerramento do Radar de Notícias, 18h57, temos mais 3 minutos. Outubro é um mês importante para a igreja, né? Especialmente aqui no Brasil também. Tivemos dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Teve uma peregrinação, acho que o Rafa deve ter no ponto aí. Muita gente ao longo desse mês de outubro mandou fotos aqui para a redação. Falei, calma que vamos convidar o bispo para vir aqui. Aí a turma ali da paróquia Santa Cruz, indo lá para Aparecida do Norte. É um gesto de fé, as pessoas saem de Guarulhos, vão caminhando até a Aparecida do Norte. Como é que o senhor analisa essa fé desse povo que cumpre essa jornada? Eu acho assim que é um momento de expressar a própria fé de uma maneira que não é obrigatório todos fazerem isso, né? Nós somos peregrinos, né? Aliás, estamos peregrinando nessa terra para o céu, né? E é essa espiritualidade da peregrinação na igreja, né? Eu, particularmente, esse ano fiquei impressionado porque aquela ali é a Janete Até Pietá. o Márcio Nakashima passou aí, muitas figuras públicas. O Romildo Santos também foi lá, a Janete, o próprio prefeito a vereadora Janete Pietá tem mais de 70 anos. Eu falei assim, como é que você... Não, eu vou. Ela falou assim, ela me disse assim, quando nós chegamos e vemos a cúpula do santuário, a gente fica numa felicidade... É como se a gente está chegando mesmo na casa de Deus. Eu falei, é esse o espírito. Né? Uhum. E esse ano eu fiquei impressionado porque me parece que foi um recorde de pessoas passando, não só de Guarulhos, mas de pessoas passando pela Dutra. Né? No domingo, antes da festa de Aparecida, eu fui no Inocop celebrar a missa. Então eu andei boa parte da Dutra. Muitas pessoas, assim... Sabe, grupos e grupos indo em direção à Aparecida, né? Então, foi muito Dom Edmilson, bispo da cidade de Guarulhos, minuto final aqui do Radar de Notícias. Tinha muita pergunta para fazer ainda. Obrigado à audiência. Vamos passar todas as perguntas para o bispo. Fica o convite para uma próxima oportunidade de a gente falar aqui de Oriente Médio, aquele conflito lá do Hamas e Israel, não dá para dar tempo. Né? A questão também da política e a religião, mas fica para uma próxima edição. Bom, o senhor tem aí um minuto para se despedir da nossa audiência, deixar uma mensagem para a nossa audiência. Olha, a todos vocês que acompanham o Radar, um grande abraço. É muito importante, né? Pena que nós não temos uma TV aberta em Guarulhos, né? Mas é importante termos programas como esse para sermos informados das coisas boas e das dificuldades na nossa cidade. Os jornais, né, como é que fala? Em geral, Guarulhos só aparece quando tem desgraça, né? Quando roubam no aeroporto e quando descobre que provavelmente aquelas armas que foram roubadas lá em Barueri, aí aparece Guarulhos. Mas nós temos muita coisa boa e que temos que, né, que esse programa continue trazendo essas notícias boas e preocupantes e ruins, mas ao mesmo tempo partilhando, né, a comunicação com o nosso povo. E que leve à reflexão. Muito obrigado pela sua presença. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Um forte abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.